Bem-vindos ao Escudo do Mestre, o programa para você que mestra somente com NPCs que usam magia caótica, você que é um espírito livre, que não segue as regras ou que não precisa de regras. Afinal, como diz o Thiago Rosa, sistema não importa. Eu sou o Gil. E eu sou o Bola. Afinal, nada importa. O sistema não importa. E hoje nós vamos ter um papo muito interessante sobre quando ou não o sistema importa e como você lidar com... Quando não. Como usar. A resposta para quando não o sistema importa é... Nunca. Nunca. Não, Sabe esses livros aqui? Perda de tempo. No programa de hoje, o que a gente vai falar hoje é sobre quando as regras vão te ajudar e quando elas vão te atrapalhar. Quando você vai usar o livro como escrito e quando você vai ver que para certa situação, porque você precisa agora, é melhor você ir no que você acredita que é melhor e deixar o livro de lado. Eu tenho uma lógica para isso, que é sempre que a regra for um obstáculo para a construção da história ou que seja um obstáculo para a diversão dos jogadores, eu prefiro negociar com eles e passar adiante e depois revisitar essa regra e entender como lidar com ela, ou por eu não saber muito bem como ela funciona, ou porque ela é chata, ou seria um empecilho naquele momento de lidar. Na sua opinião, o que você acha? Eu sou uma pessoa que se importa muito com a regra. Eu gosto de saber como aquele jogo funciona, para daí eu poder tomar a decisão do que eu vou usar ou não. Eu saber e eu gostar de regra não quer dizer que eu vou seguir o livro à risca sempre. Jogando em Fronteiras do Império, por exemplo, tem coisas que eu gosto muito, mas que eu prefiro fazer do meu jeito. Eu acho que o livro não levou do jeito que eu gostaria de jogar. Então eu vou lá e mudo um pouquinho. Eu faço isso com D&D Quinta Edição, com qualquer jogo que eu vou jogar. A gente fez a piada, mas sim, importa muito o que sistema, o que você está jogando. Importa você ler e saber as regras. Mas você não está preso a elas. Quando elas estão ali para te servir, não o contrário. Exato, e inclusive não importa o sistema que você esteja jogando, muito provavelmente ele tem regras sobre criação de regras da casa, criação de como você pode adaptar ou criar suas próprias regras. Quando os designers dos jogos estão tentando fazer alguma coisa, geralmente eles estão preocupados com um zilhão de coisas, como que aquela regra não vai quebrar outras regras ou outros elementos de realidade do jogo. Por isso é muito bacana você realmente ter um conhecimento amplo das regras e tentar jogar como ele foi imaginado que deve ser jogado, do que simplesmente ler menos ou se preparar menos e tentar inventar tudo na improvisação. É muito provável que isso vai voltar para morder nas suas pernas no futuro. Como a gente falou num programa anterior, regra de ouro não é desculpa para você não saber o que faz no jogo. Uma coisa que a gente falou lá no programa da Sessão Zero, se você vai usar uma regra da casa, se você vai mudar o funcionamento de algo durante a sua campanha inteira, converse com seus jogadores antes. Avise que o que você vai fazer é diferente do que está no livro. Não pegue seus jogadores de surpresa, porque vai parecer que você está decidindo as coisas porque quer, quando na verdade você já pensou o que vai ser melhor para o jogo ou não. Então, diversão, narrativa e esse laço de confiança que você precisa construir com esses jogadores. Isso vai fazer com que, quando você role o dado atrás do escudo do mestre, ele confie na sua decisão, ele acredite que você está fazendo algo que seja justo e evita diversas situações muito desagradáveis, como os jogadores pensar que você tem uma vingança contra eles ou quer prejudicar eles ou está roubando para os NPCs ou qualquer coisa assim. E eu acho que um ponto muito importante para quando você for decidir que quer mudar uma regra do jogo é você entender por que aquela regra existe. Qual era a intenção do designer naquela regra e por que ele fez ela daquele jeito. Porque desse jeito, quando você mudar ela, você vai se manter naquele espírito. Vou usar de novo o exemplo do Fronteiras do Império. Existe uma mecânica de obrigações que servem para motivar o personagem e fazer o jogo andar. Existe uma regra em que todo jogo, o mestre do jogo vai jogar os dados para ver qual é a obrigação de que personagem que vai ativar durante aquela história. Eu achei isso um sistema fenomenal, um sistema que vai incentivar a narrativa do jogo e vai fazer o jogo andar. Só que como está nas regras, a obrigação do jogador ativar, única e exclusivamente vai fazer ele tomar um dano mental, basicamente. Vai fazer ele ficar um pouco preocupado durante o jogo. Isso as regras do jogo não te obrigam em nada a trazer aquela obrigação do personagem para o jogo. Por que foi feito desse jeito? Porque
os designers do jogo queriam dar uma inspiração, mas não queriam colocar nas regras uma obrigação do mestre narrar algo. Porque vai ter mestre inexperiente, o mestre não vai querer falar daquilo naquele dia. Então, eles deram uma ideia, mas ainda não não deram all-in nas regras do jogo para te obrigar a fazer daquele jeito. Então, quando eu li, eu entendi o porquê que eles fizeram isso, eu me senti confortável de decidir que não. Quando eu estou mestrando, se é a obrigação de um dos jogadores ativar, ela vai acontecer durante o jogo. Eu vou ter que inserir aquilo no jogo de algum jeito. É diferente do que o livro diz? Mas para mim se mantém no espírito e deixa o jogo mais parecido com o que eu quero dele. Geralmente, quando se cria um sistema de RPG, dificilmente se quer que o sistema fique engessado o suficiente para que você tenha que jogar ele somente de uma única forma, ou qualquer coisa assim. Por isso, se toma muito cuidado para colocar esses escapes, colocar essas adaptações. Outra preocupação dos designers é que não desequilibre o senso de consistência, né? Que a chuva sempre cai de cima para baixo e escoa pelo chão para o lugar mais baixo da mesma forma, não importa se você está no level 1 ou no level 30, no level 50. E com isso você tem um senso de consistência durante toda a aventura. E nem sempre as suas decisões de mudar algo nas regras vão ser para a aventura toda. Às vezes naquele momento específico uma regra não vai funcionar ou você não lembra direito como fazer. Não tem problema você mudar a regra para um momento e depois voltar atrás e voltar a usar ela. Você tem que se sentir confortável nela. Às vezes vale muito mais a pena você tomar uma decisão no momento do que parar para ler um livro e ter certeza que aquela regra funciona daquele jeito. E geralmente essas interrupções, onde você para ler, ele causa uma perda de imersão. Mas você deve se deixar isso muito claro naquele momento. Gente, olha só, eu não lembro direito como funciona essa regra, ou eu não quero disputar essa regra nesse exato momento. Nesse momento eu vou trabalhar com ela dessa forma. Em outro momento a gente vai revisitar esse assunto. Se os jogadores sabem o que está acontecendo, vai evitar o sentimento de mas aquela vez foi assim, agora que me beneficiaria é assado, ou algo assim. E eu acho que esse é um outro exemplo onde conhecer bem o sistema que você está jogando te ajuda. Porque mesmo que você não lembre uma regra específica, você sabe como é que o jogo foi escrito até ali. Você entende os princípios e as filosofias de design daquele jogo. Então, quando você for precisar tomar uma decisão na hora, vai ser muito mais fácil tomar aquela decisão. Você não vai precisar saber exatamente o que faz ou criar algo do zero. Não, você sabe que esse jogo gosta de seguir por esse caminho, então quando eu vou criar uma regra, eu vou fazer ela próxima desse caminho. Ter o domínio sobre as regras e o conhecimento e familiaridade com o livro, saber onde encontrar essa informação de maneira rápida, ela vai enriquecer muito o seu repertório de possibilidades de criar situações interessantes. Geralmente as mecânicas do jogo, a gente imprime elas no centro, na maneira com que se faz uma aventura, se explora uma caverna ou qualquer coisa assim. E muitas vezes vai economizar o trabalho de você ter que inventar em 2 segundos algo que designers demoram meses estudando para fazer isso de maneira balanceada e adequada, com uma equipe muito grande e algo assim. Então, se for necessário improvisar, improvise, mas não se baseie só nisso para tentar resolver a sua vida como mestre. E o que você me diria da frase regras foram feitas para serem quebradas? Eu diria que não passa perto da polícia. Principalmente num jogo de RPG, que é um jogo interpretativo, um jogo de interpretação, que tem como princípio deixar você fazer o que você quiser. É impossível que um jogo vá abraçar todas as chances. A maioria dos jogos que tentaram ter uma tabela ou uma regrinha para tudo acabaram meio ruins. Porque ninguém vai querer ler um livro e saber o que tenha tudo. Então, a melhor maneira de fazer isso é entender o sistema, ficar confortável e se sentir confortável e confiante na sua habilidade de decidir o que é certo ou não nesse sistema. É um dos motivos da 5ª edição de D&D estar fazendo tanto sucesso. Foi uma filosofia lá no começo do design, de fazer decisões serem mais importantes do que as regras. É mais importante como você, como mestre, decide como resolver um conflito, resolver um problema no jogo, do que o que a regra diz. Tem muito jogador de RPG, muito mestre de RPG, que não se sente confortável com isso, que gosta de ter aquele sistema robusto por trás dele. E realmente para esse tipo de jogador,
a quinta edição de D&D não vai deixar quem, porque ela não vai te dar tabela para tudo, ela não vai te dizer exatamente como cada regrinha vai funcionar. Mas para aqueles como eu que gostam de se sentir livres, gostam de decidir por si só, é muito mais fácil você ter um sistema mais aberto, mais abrangente, que vai te dar vários princípios de como resolver um problema. Eu sei que na quinta edição de D&D, bônus não ficam se acumulando, não vai ter um mais um atrás de mais um atrás de mais um. Então, se eu for dizer que eu dou uma vantagem para um jogador, eu vou dar vantagem, eu não vou dar um bônus na jogada de ataque. Eu sei que a quinta edição ela é mais aberta à interpretação e à liberdade do jogador na hora de tomar suas decisões do que a uma habilidade dizer especificamente aquilo que vai funcionar nela. Então eu dou mais liberdade para o meu jogador pensar fora da caixa na hora de usar uma habilidade, mesmo que o sistema diga o contrário. Então, conheça o seu sistema, conheça o jogo que você está jogando, entenda o porquê que ele está sendo feito daquele jeito, que você vai se sentir confiante em fazer algo contrário que está ali dentro. E você pode inclusive construir em cima disso. Se a descrição de uma magia acontece de determinada forma e o personagem ele tem todo um conceito diferente, deixa ele apoiar em cima daquela regra, mas fazer a construção visual de uma maneira completamente diferente. Sempre deixe seu jogador descrever do jeito que quiser. Se não tem impacto mecânico, não importa. Ele pode descrever do jeito que quiser. Se ele ainda estiver dando dano de fogo, ele pode a qualquer momento falar que a bola de fogo dele parece de gelo. Porque o importante é ele se sentir legal, ele se sentir bem com aquilo que ele está fazendo. Se não mexeu na regra, se não alterou o funcionamento da regra, não tem problema. É o jeito que ele se sente divertido em fazer aquilo. E você às vezes até pode dar uma aliviada nas regras para fazer isso. Se um jogador meu quer muito fazer um personagem focado em magia de gelo, mas tem pouca magia de gelo no jogo, ele vai se sentir fraco fazendo isso, a gente vai sentar e vai mexer nas magias para agora é de gelo, não tem problema. Construa um relacionamento de confiança com seu grupo, porque a qualquer momento que você precisar mexer em alguma questão de regra, ou tomar uma decisão, ou adiar uma decisão técnica de ficar procurando a regra no livro, isso não aconteça de forma que cria um sentimento de que os jogadores que você está tentando derrotar os jogadores, usar as regras ao seu favor para vencer no jogo de D&D. E vice-versa também, faça com que eles se sintam parte dessa construção. Fazendo isso, as possibilidades de jogo são virtualmente ilimitadas, porque você adiciona vários autores a esse universo, a essa história, esse evento. Tudo bem de você não ser um escravo de regra, mas é muito importante que você procure se qualificar como mestre. Os jogadores eles tomam a liberdade de esperar que você seja mais qualificado do que eles. E não tem exatamente um curso de como ser um mestre, certo? O ponto de partida é você buscar bastante informação. Assistir outros mestres mestrando é uma excelente forma de você ter repertório de como lidar com determinadas situações inesperadas, mas também é uma forma muito fácil de você contrair certos vícios. Então tome cuidado, leia os livros, tá cheio de informações incríveis lá que vão ajudar você, inclusive, a entender como e quando fazer esse tipo de mudanças e alterações nas regras. E não só leia os livros, leia livros diferentes. A gente está vivendo um momento onde quinta edição é muito popular, todo mundo está jogando D&D. Só que porque todo mundo está jogando D&D, todo mundo está jogando só D&D. E às vezes tanto que está cheio de produto por aí que é D&D com bigode falso, que pega as regras de D&D, enfia no faroeste, enfia numa ficção científica, quer fazer um cyberpunk com D&D. E não é uma regra que vai funcionar 100% por ali. É gente que está querendo garantir o seu pão, porque é D&D, as pessoas vão comprar, então eu vou fazer meu jogo ali. Muitas vezes é um atalho, né? Que ele está tentando pegar para fazer um negócio que dá dinheiro. E em vez de fazer isso, leia outros sistemas, leia outros jogos. E mesmo se você for jogar o seu D&D, pegue algo daquele jogo e coloque para você. Dungeon World é um jogo muito bom, que tem dicas muito boas de como você montar uma sessão de jogo, montar uma campanha. E essas dicas vão funcionar para qualquer jogo. Então, se você está querendo aprender a montar a sua campanha, dá uma lida nesse livro. Ele vai te ajudar. Ou se você está querendo colocar elementos de horror no seu D&D, dá uma lida em jogos de horror. Leia outros livros.
abra o seu horizonte como mestre. E isso vai te ajudar, porque você não precisa usar só as ideias de um jogo para ele. Você pode usar ela em outros lugares, onde muitas vezes as ideias de um jogo vão se encaixar perfeitamente no outro. Isso você só vai descobrir isso lendo. Agora, imagine que você passou a sua vida inteira jogando única e exclusivamente os jogos do sistema D20, o Dungeons & Dragons, por exemplo. O seu entendimento do próprio sistema de Dungeons & Dragons com certeza vai estar manchado com certas noções que são herdadas de um sistema que veio antes ou qualquer coisa assim. Chega um ponto que você nem entende por que existe classe de armadura. E se você vê como outros sistemas lidam com questões de combate, como que se lidam com essa questão dos stats de quão forte, quão rápido, quão ágil que o seu personagem é, por exemplo, quão inteligente, quão bonito, você vai ter perspectivas de como, inclusive, trazer isso para dentro do jogo. Quando que o seu paladino pega uma classe lá de bruxo, você vai pensar, uau! Naquele sistema funcionava dessa forma. E se eu trouxer isso como um elemento interpretativo? E se eu mostrar essa trama, esse drama que esse cara está vivendo dentro do jogo? Transforma a própria experiência da sessão em algo mais interessante, onde você traz um elemento de mecânica para enriquecer e fortalecer e apoiar um elemento de história, de aventura e de diversão. Ao mesmo tempo que, como a gente começou hoje falando para você não se sentir preso às regras, também não esqueça que elas estão ali para te ajudar. Use elas como uma rampa para te ajudar a voar. Elas não podem te pesar, mas se você usar elas certas, elas vão te ajudar. Então, é bom você conhecer elas para poder fazer uma escolha consciente do que você vai usar e o que você não vai usar e quando você vai usar ou não. Gente, eu tô super feliz com o resultado que a gente está tendo desses vídeos, com todos os comentários que vocês têm deixado aqui na área de comentários. Nós temos lido todos eles. Os programas são, sim, gravados, a gente já gravou eles há um tempo atrás, mas todo esse material está servindo para nos apoiar para a construção das próximas temporadas dos vídeos. Então é muito importante pra gente que você converse conosco. Nos conte aí nos comentários situações engraçadas que surgiram por causa do uso de regra, ou por você ter ignorado alguma delas, ou alguma consequência inesperada que aconteceu quando você estava mestrando e mudou uma regrinha lá no começo e lá no final isso foi algo que desequilibrou o jogo. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho, que é a forma mais rápida, barata e eficiente de apoiar não só a gente, como a nossa comunidade. Clique aqui na playlist, assista os outros vídeos. Esse vídeo ele vai ter vários momentos que os assuntos que a gente tocou aqui hoje já foram falados em mais detalhe em outros lugares. Então dá uma assistida no resto da playlist. Vai ter muito material interessante para você lá. Nosso episódio de hoje fica por aqui e a gente se fala de novo na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.